Nossa mente, ela pode ser o nosso maior amigo, mas ela também pode ser o nosso maior inimigo. Céu e inferno muitas vezes estão aqui na nossa mente. Escuta essa história e perceba o seguinte: quando ele era adolescente, ele quando me procurou, ele já era um adulto, casado, pai de família, trabalhador, só que ele estava passando por um processo de ansiedade muito forte. E nessa investigação ao longo do processo, tinha algo que não batia, mas que conscientemente ele não conseguia expressar. E era algo perceptível, que não era algo do momento atual da vida dele, era algo que vinha de lá de trás e que a gente precisava investigar, não a nível consciente, mas a nível de subconsciente. E nessa investigação, a dor era tão grande que sempre ele guardava. Por mais que ele quisesse se expressar, eu percebia que tinha algo dentro dele que tentava. Só que como terapeuta, eu, através das minhas ferramentas, eu sempre vou em busca, tentando aprofundar ainda mais. Então, eu percebi que as duas primeiras sessões foram bem desafiadoras, mas que ainda não era o que eu precisava para entender qual o porquê daquele nível ali de ansiedade. Então, nesse processo, assim que ele realmente confiou no processo, em uma das ferramentas, a gente chegou exatamente no momento original, onde tudo começou. Ele passou por dois processos. Como é que eu posso falar para não ser retirado o vídeo? Ele passou por processo. Ele passou por dois processos desse. Um quando era uma criancinha, por volta dos 5 anos, onde uma babá acabou dele, e na adolescência, um amigo do amigo, que também fez um procedimento como esse. Aquilo ali gerou uma dor profunda, tanto que ele guardou aquilo ali. Guardou, nunca contou para ninguém. E no processo terapêutico, de forma que ele já fazia há anos, de forma convencional, ele não conseguia falar de forma consciente. Então, durante o meu processo, onde eu fui a nível de subconsciente, foi que ele conseguiu realmente acessar o momento. E não foi só o acessar, que não adiantava só a gente acessar, porque era um momento de dor. A gente precisou acessar e ressignificar, dar uma nova modalidade, porque aquilo ali estava interferindo não só na relação dele de casamento, no trabalho dele. Ele chegou a ter esses momentos de ansiedade quando ele acreditou que um desses personagens lá atrás estava dentro do trabalho dele. Então, era como se aquilo ali criasse um gatilho, só que um gatilho muito profundo. Então, o receio dele de que realmente fosse a pessoa e de que realmente a qualquer momento ele poderia se encontrar com aquela pessoa gerou gatilhos muito profundos dentro dele. Então, a gente precisou não só acessar o momento do trauma, mas a gente precisou dar uma nova versão para o trauma. E quando a gente ressignificou tudo isso, era como se a gente tivesse quebrado algemas que seguravam ele. Ele tentou esconder, colocar ali várias questões embutidas para tentar não sentir a dor. Mas quando a gente ressignificou, ele recuperou o casamento dele, a ansiedade dele reduziu drasticamente. Ele passou a ser muito mais consciente. A relação dele com a família passou a ser uma relação muito mais saudável. Então ele passou, antes de ressignificar, ele tinha vícios e, vamos dizer, de cunhos atrelados também
o que fizeram com ele. Então, quando ele ressignificou tudo isso, praticamente aquilo ali tirou um peso que ele não sabia como tirar. Quer dizer, ele já tinha tentado de várias formas, só que eram formas conscientes. E quando aquilo ali ele ressignificou, ele se libertou. Então, muitas vezes, o que a gente considera insignificante aconteceu na minha infância. Foi uma besteira. Besteira, talvez, para o adulto de hoje. Mas para aquela criança, para aquele adolescente, não foi besteira. A nossa mente, ela pode ser nosso amigo. Mas se a gente não tiver cuidado, ela se torna o nosso inimigo. Se fez sentido para você, eu quero que você curta, que você comente o que você acredita que os traumas eles podem ocasionar na sua vida. E mais, eu quero, se você ainda, por alguma forma, ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Praticamente todos os dias eu estou aqui para levar essa abertura de consciência do quanto a nossa mente ela pode, de alguma forma, ajudar você, não só na sua vida pessoal, mas na sua vida profissional. E compartilhe. Compartilhe com alguém que você sabe que precisa ressignificar traumas de lá do passado. Até o próximo vídeo.